Foram encontrados ossos humanos na Antártida e eles têm mais de 200 anos. Uma descoberta que, na verdade, deveria ser impossível, já que, naquela época, oficialmente, ninguém ainda tinha descoberto a Antártida. Quem era essa mulher? Como ela chegou lá? E será que talvez já havia pessoas na Antártida muito antes do que a história moderna considera possível? Vamos analisar isso bem de perto. Vai ser super emocionante e vamos começar agora mesmo. E aí, o que vocês acham? Já sabemos tudo sobre a história da Antártida? Ou será que há algo no passado desse continente gelado que foi bem diferente do que imaginamos? Manda aí suas melhores teorias nos comentários, tô super curioso. E se a Antártida te fascina tanto quanto a mim, inscreve-te no canal agora mesmo, não custa nada e você sempre recebe uma notificação quando rolar algo legal. E quem já é inscrito, ajuda muito o vídeo com um joinha. 5.000 likes devem ser o bastante para acalmar o algoritmo do YouTube. Então, agora peguem um casaco grosso, pois vamos para a massa de terra mais fria e inóspita do nosso planeta. A Antártida é o único continente que, pelo que sabemos, nunca foi habitado permanentemente por nenhum povo da Terra. Menos 60 graus Celsius no interior, meses de escuridão, tempestades capazes de derrubar um adulto. Só alguns pesquisadores aguentam ficar aqui por alguns meses antes de fugirem de volta para regiões mais quentes e, no entanto, nem sempre foi assim. Na época dos dinossauros, a Antártida era verde e úmida, com florestas de samambaias e rios, onde viviam os primeiros anfíbios e parentes distantes das presas de hoje. Só quando o continente, milhões de anos depois, finalmente se retirou para seu isolamento congelado, é que ele se tornou aquilo que conhecemos hoje. A última verdadeira natureza selvagem intocada do planeta, o maior deserto frio da Terra. Durante séculos, os marinheiros contavam lendas sobre um imenso continente ao sul que supostamente deveria existir como contrapeso às massas continentais do hemisfério norte. Alguns até acreditam que o marinheiro polinésio Huiterangora já tenha chegado de canoa perto da Antártida no século VII depois de Cristo. A tradição descreve um lugar de neblina densa, céu escuro e um sol que ninguém consegue ver por lá. Uma descrição que, aliás, se encaixaria suspeitosamente bem no continente antártico. No entanto, há poucas evidências disso, razão pela qual essa viagem permanece até hoje uma lenda. A existência da Antártida só foi oficialmente confirmada e agora, segurem-se, no ano de 1820. O explorador alemão Fabian von Bellingshausen, navegando sob a bandeira russa, descobriu uma enorme costa gelada a partir do seu navio. Logo depois vieram expedições britânicas e americanas e assim começou a era da pesquisa antártica. O fato de a humanidade só saber da existência da Antártida há pouco menos de 200 anos me deixa de queixo caído toda vez. Já conhecemos Urano desde 1781, há mais tempo do que um continente inteiro no nosso próprio planeta. Em 7 de janeiro de 1985, o cientista chileno Daniel Torres Navarro estava na praia de Iamana, um trecho remoto da costa da ilha Livingston, que faz parte da Antártida, basicamente só recolhendo lixo levado pela maré. Às 16 horas e 35 minutos, ele se deparou com algo completamente diferente. Um pedaço de crânio humano com uma coloração esverdeada causada por microalgas estava aparecendo. Nas próprias anotações dele, ele descreve o momento assim: só a parte parieto-occipital estava visível, enquanto as áreas da testa, do nariz, da mandíbula superior e do topo da cabeça estavam enterradas. Mesmo assim, durante a recuperação, conseguimos resgatar 2 fragmentos da mandíbula superior com dentes bem preservados. Nos dias e anos seguintes, surgiram mais fragmentos ósseos, incluindo um fêmur. Mas o que torna essa descoberta tão intrigante não é só o local, mas a idade dos ossos. Os restos mortais foram datados por volta do ano de 1819, ou seja, pouco antes mesmo da Antártida ser descoberta. Como isso é possível? Será que todos esses vídeos do YouTube sobre uma suposta civilização antiga na Antártida estão certos, afinal? Podemos descartar isso imediatamente, pois apesar de todos os mistérios em torno do continente gelado, os cientistas já conseguiram mapear muito bem o terreno sob o gelo. Uma civilização inteira perdida não poderia permanecer escondida ali. Mas agora, voltando aos restos enigmáticos e misteriosos. As primeiras investigações sugeriram que se tratava de uma jovem, provavelmente de origem sul-americana, talvez do atual Chile, com raízes mistas indígenas e europeias. Quase não há fotos do achado, e isso tem um bom motivo, Yamana Beach fica dentro de uma área especialmente protegida pelo Tratado da Antártida. O acesso é rigorosamente regulamentado e a documentação de restos mortais também está sujeita a regras éticas rígidas para preservar a dignidade dos mortos. 8 anos depois, em janeiro de 1993, Torres Navarro
Navarro voltou ao local da descoberta para observar focas e literalmente tropeçou em outro osso grande, a poucos passos do local original. Mais um fêmur, cujas medidas coincidiam surpreendentemente bem com as do primeiro. Tudo indica que os restos mortais foram sendo espalhados cada vez mais pela praia ao longo dos anos pelo vento e pela erosão. No entanto, uma escavação em grande escala realizada pela Universidade do Chile, uma trincheira de 3 por 3 metros cuidadosamente peneirada até 80 centímetros de profundidade, não revelou mais ossos. A Antártica aparentemente havia escondido bem seus segredos. Sim, hoje o crânio restaurado encontra-se no acervo científico do Instituto Antártico Chileno. E, embora os pesquisadores já tivessem planejado desde o início usar análises de DNA para esclarecer se o crânio e os fêmures realmente pertenciam à mesma pessoa, até hoje não há nenhum resultado publicado sobre isso. Isso é ainda mais frustrante porque a tecnologia para essas análises já existe há muito tempo. O problema provavelmente está nos próprios ossos. A água salgada degrada o material genético muito rápido, e os restos ficaram expostos por décadas às ondas, às marés e à erosão costeira. Mas afinal, quem era essa mulher? E como foi que ela acabou justamente nessa praia desolada, antes mesmo de qualquer outra pessoa ter oficialmente pisado na Antártida? Ou será que isso significa que a nossa história oficial sobre a Antártida talvez esteja errada? O próprio Torres Navarro tem uma teoria sobre isso que ele formulou da seguinte maneira em sua publicação. Gostaria de levantar a hipótese de que a mulher, vinda de terras desconhecidas, poderia ter sido membro de um grupo de caçadores de focas do século XIX que a deixaram para trás nesse local. Naquela época, caçadores de focas navegavam pela costa da Terra do Fogo. Impulsionadas pela demanda por pele de foca e óleo de foca, as tripulações se aventuravam cada vez mais em águas desconhecidas e hostis. Portanto, é perfeitamente possível que a jovem estivesse a bordo como trabalhadora, passageira clandestina ou até mesmo como acompanhante indígena de uma dessas tripulações e tenha sido deixada para trás por estar doente ou tenha falecido. Uma segunda teoria sugere que ela morreu a bordo de um navio e foi enterrada no mar, como era costume na época. Correntes e tempestades podem ter levado seu corpo até a costa, onde aves marinhas espalharam os restos mortais pela praia. Quaisquer que tenham sido as circunstâncias trágicas que levaram a mulher ou seu corpo à Antártida, ela foi, pelo que sabemos, a primeira pessoa a chegar ao continente gelado. O próprio Torres Navarro resume a situação de forma bastante sóbria. Seja qual for a sequência de eventos, até hoje só foram encontrados os restos mortais mencionados aqui. Sem nome, sem diário de bordo, nenhum objeto pessoal que pudesse nos revelar quem realmente era a mulher. Apenas alguns ossos desgastados pelo tempo que nos deixam uma pergunta que talvez nunca seja respondida, mas que certamente tem potencial para abalar a imagem da história. Pois será que houve talvez ainda mais viagens desconhecidas à Antártida antes de sua descoberta oficial? Será que grupos indígenas da Terra do Fogo já se aventuraram antes nessas águas geladas, talvez em busca de caça ou no exílio? Seriam os verdadeiros descobridores do continente gelado os povos indígenas da América do Sul? Pelo menos isso parece possível. E aliás, já sei que nos comentários muitos vão mencionar o mapa de Piri Reis. Esse mapa, feito por um almirante otomano, data de 1513 e tem gente que diz que a misteriosa faixa de terra, na parte de baixo do mapa, mostra a Antártida, supostamente até sem a camada de gelo de quilômetros de espessura, e que por isso deve se basear em conhecimentos antigos de uma civilização perdida. Mas não há provas convincentes disso. A suposta Antártida aqui é, muito provavelmente, apenas uma continuação fortemente distorcida da costa sul-americana ou do hipotético continente austral Terra Australis, que na época era desenhado em muitos mapas. Antigos mapas náuticos eram compostos a partir de diversas fontes de precisão variável, o que fazia com que as linhas costeiras frequentemente fossem distorcidas, comprimidas ou até mesmo desenhadas em locais incorretos. E a alegação de que a costa coincide exatamente com o subsolo da Antártida coberta de gelo também não se sustenta diante de comparações modernas. O mapa de Piri Reis é, sem dúvida, um testemunho fascinante da cartografia antiga, mas muito provavelmente não é prova de que as pessoas já tivessem mapeado a Antártida muito antes da descoberta oficial. Talvez, depois de todas essas informações sobre ossos humanos, valha a pena compartilhar uma notícia atual e animadora da Antártida, que de alguma forma também se encaixa bem no assunto.
Há poucos dias, ficou sabido que o primeiro osso de dinossauro já encontrado na Antártida ficou guardado em uma gaveta sem ser notado por décadas. O fóssil já tinha sido descoberto em 1985 na ilha James Ross, bem perto da ilha Livingston, mas na época provavelmente foi confundido com uma vértebra de um réptil marinho e em seguida guardado nos arquivos do British Antarctic Survey. Só agora, 4 décadas depois, os paleontólogos perceberam que se trata de uma vértebra caudal de um titanossauro. Ou seja, justamente do grupo de dinossauros ao qual pertenciam os maiores animais terrestres de todos os tempos. O animal viveu há cerca de 82 milhões de anos, quando a Antártida ainda era coberta por florestas exuberantes, e provavelmente tinha cerca de 7 metros de comprimento. Portanto, ao que parece, não só no gelo, mas também em antigas gavetas de museus, ainda se escondem verdadeiras sensações. Não parece grande coisa, mas esse fóssil é precioso. É o primeiro osso de dinossauro já encontrado na Antártida. E ele pertence a um desses animais, um titanossauro, o maior ser vivo que já andou pela Terra. Mark Evans descobriu esse fóssil discreto. Ele foi coletado durante uma expedição à Antártida em 1985. Mas ficou anos a fio no depósito, sem que ninguém percebesse. A descoberta foi registrada em um caderno de campo. O Dr. Evans percebeu que se tratava de um osso de dinossauro. Na verdade, foi o primeiro osso de dinossauro já encontrado na Antártida. Ele pertence a um titanossauro, o maior dinossauro que já habitou a Terra. Esse molde em tamanho real, emprestado pelo Museu de História Natural, está em exposição na Catedral de Peterborough. Sim, vou mantê-los informados sobre todas as novas descobertas sobre a Antártida. Então, não se esqueça de se inscrever no canal agora para não perder nada e lembre-se de deixar o like para ajudarmos a bater a meta de 5.000 curtidas. Sim, essa mulher misteriosa do fim do mundo está longe de ser o único enigma que está dando dor de cabeça no momento. Na Austrália, várias esferas metálicas misteriosas foram descobertas e agora sabemos que elas vêm do espaço. O que há realmente por trás desses invasores cósmicos? Você descobre isso no vídeo exibido no canto superior direito. Não deixe de dar uma olhada nas imagens originais das esferas, muito emocionante. No canto inferior direito, como sempre, mais um assunto sobre ciência e espaço. Fora isso, não diria que a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, galera!